Este programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. Olá, esse é o Desculpa o Transtorno, um videocast aqui na Universa. Eu sou a Tati Bernardi, uma estudante de psicanálise. Este é o maravilhoso Christian Dunker, professor psicanalista. E se você tem a sua mania, a sua piraçãozinha, a sua maluquicizinha marota e quer ouvir aqui os nossos comentários lúdicos e amigos, escreva para desculpaotranstorno@bol.com.br. Vamos à cartinha maravilhosa do dia, que é da Portuguesa Limpinha. Olá, Tati e Christian. E ela é de Portugal mesmo, então a gente está internacionalizando. Estamos internacionais. Escrevo-vos desde Portugal, por isso não estranho meu português sem açúcar. Tenho um problema desde criança com roupa suja. Se por acaso, acidentalmente, a roupa que tenho vestida fica suja naquele dia, o meu humor muda imediatamente. É como se tivesse recebido uma notícia da morte de uma pessoa querida. Mesmo que seja uma pequena nódoa, ela tem um impacto tão grande em mim que, se estiver jantando, não consigo terminar a refeição porque perco a fome. O meu coração acelera, fico desconcentrada e só volto a relaxar quando dispo a roupa e a coloco no cesto de roupa suja. Isso se eu souber que a nódoa sairá facilmente. Caso contrário, eu irei pensar bastante sobre o tema e poderei demorar para adormecer. Felizmente, estes episódios ocorrem poucas vezes porque, como devem calcular, sou extremamente cuidadosa em não sujar minhas roupas. Vale ressaltar que não tenho toque de limpezas ou organização. Não tenho qualquer problema com a pia da cozinha cheia de louça para lavar durante dias, meu carro não está limpo e a casa não está brilhando. Por que tem esse problema só com roupa e por que me afeta tanto desde criança? Me lembrei agora que é outra coisa que me faz confusão. Comer com as mãos. Eu até consigo pegar numa perna de frango e comer. Consigo descascar camarão com as mãos ou comer batata frita. Mas para isso preciso ter um guardanapo do lado e passar meus dedos de 2 em 2 segundos para limpá-los. Também me incomoda estar perto de crianças que estão comendo e se sujam. Ainda não tenho filhos, mas já fico pensando como irei reagir nas horas das refeições. Não quero condicioná-los com meu problema. Conseguem explicar isso? Adoro o vosso podcast, poderia também se chamar A Loucura da Vizinha é Mais Louca que a Minha. Que simpático. E ela se chama Rita, que é um excelente nome. Pensei tanta coisa. Manda! Esse sem açúcar aqui que ela fala no começo já me pegou. Não estranho meu português sem açúcar. Quer dizer que o nosso português é açucarado. É, mas eu acho que ela tem uma questão. Tô falando de um personagem aqui inventado da minha cabeça e não de uma pessoa real, né? Mas, enfim, eu sou uma roteirista. Eu acho que ela tem uma questão alimentar que ela não levou para um regime ou para uma anorexia ou para uma bulimia, ela levou para uma mania com limpeza. Mas ela só opera com comida. Mas me parece um distúrbio alimentar, porque o tempo inteiro ela começa falando de açúcar, que é o grande vilão de quem tem medo de engordar. Sim. Aí ela vai para... Ela fala de sujar a mão, só que ela só dá exemplo de fritura, que é outro medo de quem tem pavor de engordar. Batata frita, né? Camarão frito. Camarão. Perna de frango, que eu imagino que... Perna de frango. Que a casquinha ali do frango é fritinha e tem bastante gordura. E ela fala só de comida. Comida. E não tá nem aí que tem a louça para lavar, que o carro não tá limpo, que a casa não tá brilhando. Eu acho que aqui... Ou seja, não é uma mania generalizada de limpeza, isso que você está observando, é focal. E eu acho que tem mais a ver com medo de engordar do que com fobia de sujeira. Tá. Porque ela já começa falando de açúcar, que é o grande vilão. Aí vai para as frituras. E é comer. Tem a aflição de ver criança comendo. É sempre comida, né? Olha que interessante a tua leitura, Tati. Concordo absolutamente que
essa sujeira é específica, uma sujeira que teria que ver com alguma causa, né? Que a investigar. Não, você está fazendo uma ligação que é assim, é uma sujeira de comida, é uma sujeira que vem do resíduo de comer ou da preparação da comida, que tem mas então, ela não tem a aflição da sujeira de comida na pia. Ela tem nela. Por isso que eu acho que é uma questão. Com medo de engordar ou com algum distúrbio alimentar ótimo que fique na roupa, né? Porque se ficar no corpo é bem mais sério. Quer dizer, é uma ilação que está baseada num conjunto de insistências em torno da comida. Sim. Né? Da alimentação. Mas também me lembrou um texto que eu li uma vez. Eu li um livro de relatos de anorexia para um curso que eu fiz enfim, de psicanálise, e tinha muito relato de meninas com anorexia que tinha uma questão com a mãe, como se esse primeiro alimento, que é a mãe, pudesse fazer mal para o corpo, pudesse vir envenenado. Então, era uma questão ali com a mãe, sabe? Então, também me levou um pouco aqui a esse... Eu acho sempre que a questão com medo da comida é uma questão com medo do primeiro... a primeira comida, primeiro afeto, leite, é a mãe. Como, afeto, se esse leite pudesse vir azedo, sim. envenenado, sabe? Desse primeiro afeto que não ficou claro, assim. E aí você diria a sensação que ela tem, que é uma sensação difusa, de incômodo. Se a gente fosse investigar, perguntar e segmentar esse afeto, daria o medo. Teria o medo ali. E aí ela vai para... Como será que vai ser quando eu tiver filho? Por isso que eu acho que é tudo uma questão com o materno. Certo. Porque aí ela fala, o próximo medo vai ser como eu vou lidar quando for um filho. Por isso que eu acho que ela tá falando de uma linhagem materna, sabe? Eu pensei muito em mãe e em questão alimentar. Olha só, quando você pensou em filho, você leu essa parte dos filhos, também me incomoda estar perto de crianças que estão comendo e se sujam. Né? Então, dá para imaginar que essa criança comendo e se sujam, em alguma medida é ela. Né? E pode ter levado uma bela bronca quando era criança. Comendo e sujando, né? Reforça um pouco a tua ideia de que no contexto alimentar ela pode ter sofrido reprimendas, ou isso que você chamou, né, a mãe venenosa. Eu acho que a tua leitura ela está subsidiada aqui, sim, no texto. Né? Mas eu ia propor uma leitura, talvez que não seja dissonante dessa, porque... Se assim fosse, acho que ela diria alguma coisa sobre sou muito restritiva com a alimentação, tenho uma questão com o corpo que pode estar acima do peso. Ela daria alguma dica. E não aparece nada aqui. Afinal, ela nos escreve de Portugal. Agradecemos muito, querida. E está se expondo, né? Não custava expor mais isso, né? Claro, não parece alguém que está com alguma assim, inibição, teria alguma inibição para falar disso, né? Então, se temos uma anorexia, uma bulimia... Não, eu acho que não tem. Eu acho que ela sublimou. Alguma coisa desse tipo, exato. Ou ficou para trás, e isso é um resíduo, isso é uma inibição que ela teve um conflito que ela ultrapassou, ou isso é subclínico. Né? Quer dizer, poderia se tornar um problema maior para ela. Né? Mas por que não ler o doce, o sem açúcar? Olha lá, escrevo os vídeos de Portugal. Por isso não estranho o meu português sem açúcar. Açúcar é também uma conotação para afeto. Né? E por que não ler? Tem um problema desde criança. Ou seja, alguma coisa na experiência infantil, como você notou, com roupa suja. Às vezes, o inconsciente ele se apropria de algumas expressões verbais, frases, para fazer disso uma metáfora
para o conflito que ela está enfrentando. Já ouviu falar em roupa suja se lava em casa? Uhum. É o tipo da coisa que poderia, né, ser captada para... Poxa, a minha casa era uma casa onde tinha muita briga. E a briga era, enfim, roupa suja se lava em casa, e lá fora a gente tem que fazer uma apresentação muito... De família de perfeita. família perfeita, e isso remete a brigas infantis, brigas e experiências dolorosas, né? Vamos imaginar uma casa mais turbulenta, né? Uhum. Mas isso tudo, eu devo confessar que a minha ilação é muito mais pobre que a sua. Não, eu achei a sua... Muito menos subsidiada que a sua. Não, eu achei a sua muito boa, porque eu fiquei aqui pensando a dor que deve ser ter que manter uma personagem fora de casa, de que tá tudo bem, de que tá tudo certo lá dentro de casa. Sem açúcar. Sem açúcar. Sem doces. E por isso a roupa suja, na hora, já lembra ela dessa sujeira que ela punha para debaixo do tapete. E na hora é como se fosse... Eu sempre volto. Eu vi quando eu era criança esse filme e depois vi 1 milhão de vezes esse filme. De Volta para o Passado, com o Super-Homem. Ele se apaixona pela foto da mulher e volta no passado. E quando ele está super vivendo o romance com ela, uma hora ele põe a mão no bolso e encontra $1 atual. Do outro tempo. Do tempo atual. Adulto, e aí ele volta para o tempo atual e deixa de estar no passado. E eu acho essa cena muito simbólica de pequenas coisas que são um trauma que jogam a gente para algum lugar, sabe? Que no nosso caso, aí sim seria de volta para o passado. Então eu fico pensando que na hora que cai uma gota de tomate na blusa dela, na hora ela lembra de uma angústia infantil, de um quebra-pau da família que para fora de casa tinham que fazer que estava tudo bem. Sim. Ou de uma bronca que ela levou. Como se fosse essa moedinha do De Volta para o Passado. E eu acrescentaria nessa linha, dentro do, enfim, confusão e turbulência, a ideia de uma pequena nódoa. Você que é da literatura, assim, também, o que você ressoa? O que você associa quando a gente fala em nódoa, mancha? É algo que não tem como disfarçar, né? Tem uma carga moral. Tem uma carga moral. Lembra do Hawthorne? Você está com a moral manchada. Isso, você manchou, você tem uma letra escarlate, né? Você tem Você tá sujo no SPC. Isso. Só que aí a conotação é sexual. Né? Uma nódoa você não é uma senhora, vamos dizer assim... bem... de moral absoluta, você é uma mancha, em geral... É quase de reputação, né? Isso, e em geral uma mancha do passado. Né? Porque, vamos pensar assim, né? Quem é que não conseguia limpar a mancha de sangue nas mãos? Quem estava culpado. Quem estava culpado. A cena... a história da literatura é de Lady Macbeth, né? Que não consegue se livrar daquela mancha porque é a mancha que aponta que ela é assassina. Eu lembrei de uma cena maravilhosa do O Som ao Redor. Sim, Que ele vai visitar, ele vai com a namorada, e é um menino ali bem intencionado, tal, que trata bem as funcionárias de casa, mas que vem de uma família... super patriarcal, provavelmente escravagista, né? Daquele avô ali, muito coronel. E ele vai para a fazenda do avô, e ele tá lá com o avô, não sei o quê. Eles vão tomar um banho de cachoeira, de repente a cachoeira vira uma cachoeira de sangue. Porque ali provavelmente foi... Exato. Uma fazenda de café que escravizou, alguma coisa assim. Essa cena é muito... Esse filme é muito bom. E olha, que combina com o que você falou em algum lugar do passado, né? Quer dizer, é um elemento, uma moeda, no caso. Frame, é um negócio é um signo, né? Um significante que revela todo o universo que devia ficar suprimido. Né? Sim. A cachoeira de sangue, ou aquela mancha. Mais antigamente havia, vamos dizer assim, uma conotação de que essa mancha do passado tem que ver com a perda da virgindade. É a mancha de sangue. A mancha de sangue.
A mancha que aponta para que... Precisa ter a mancha nesse caso. Exatamente. Essa é a mancha que traz moral, né? Exatamente, mas que, por outro lado, aponta para a reputação manchada. Né? Aquela que não é limpa, impoluta, que não é... Eu fico pensando também em sobrenome, sabe? Eu vou para vários lugares aqui, agora que você falou nessa possibilidade, de às vezes uma pessoa que ascende, mas vem de uma família muito ignorante, às vezes de uma pessoa que ascende financeiramente, mas vem de uma família muito pobre, e de repente trabalha num meio, num mercado em que tem pessoas muito... que dão importância para isso do sobrenome. Então, ela traz essa mancha da infância. Exatamente. Do sobrenome é uma mancha, né? Dá para pensar várias coisas eu apostaria em algo assim, não eliminando. Essa mancha pode ter se combinado com o contexto alimentar, essa mancha pode ter que ver com brigas domésticas, mas é algo, talvez, do qual ela sinta vergonha. Profunda vergonha. Ou vai ver um dia a mãe falou, tá toda suja, vai sair na rua, vão pensar o quê de você? Pronto. Por exemplo. Cagou a cabeça dela. Às vezes é uma frase, né, Christian? Mas aí a gente tem que ver que aquela frase é assim, como se o sujeito estivesse esperando aquela palavra para nomear um complexo de coisas. Para nomear uma atmosfera que vem vindo há anos. Agora vamos partir para a elucubração a mar aberto. Vamos dizer uma criança que se masturba. E ela acha que aquilo é uma coisa que não pode acontecer, que ela está dividida por essa prática, porque, por um lado, assim, é fonte de prazer, mas ela tem que esconder isso dos outros. Né? Vamos dizer que ela faz isso e deixa resíduos na roupa. E ela se encasqueta com isso, até que a mãe, fortuitamente, sem saber de nada, diz, não vai sair na rua com essa roupa porque todo mundo vai ver, todo mundo vai perceber. Perceber o quê? A mãe está falando que ela não está com o uniforme bonitinho, mas a criança interpreta como meu segredo, a minha sujeira será revelada e que, de certa forma, ela já sabe disso. Isso, claro, na fantasia. Né? Sensacional. Afinal, até temos uma coisa aqui com... Vamos fazer uma leitura sexualizante desse sintoma. Né? O que você me diz de alguém que o coração acelera? Eu tiro a roupa. Demoro para dormir. Tem alguma coisa que está me incomodando que eu não consigo dormir. Nossa, isso aqui é o roteiro da masturbação. 2 dedos. E daí? Aqui, ó. Tá lá. Descascar camarão com as mãos. E, finalmente, eu pego na perna do frango. Eu já tô achando que essa nódoa aí é outra coisa. Então, veja quantos elementos que a gente não põe numa chave. Nossa, o meu coração acelera, eu fico desconcentrado e só volto a relaxar quando dispo a roupa e a coloco no cesto. Isso se eu souber que a nódoa sairá facilmente. É muito bom. Às vezes demora a adormecer. Não tenho toque ou limpeza de organização. Não tenho qualquer problema com a pia da cozinha cheia de louça para lavar durante o dia. E eu acho que é um caso que assim se presta pelas nossas brincadeiras, né, a mostrar como as coisas no campo da psicopatologia elas são absolutamente específicas. Sim. Né? Quer dizer, limpeza é muito claramente tema coisa sexual, né? Quase sempre. Mas pode ser que não. Pode ser como você falou. Pode ser que tenha que ver com alimentação, pode ser que tenha que ver com afeto, pode ser que tenha que ver com outras semânticas as mais diversas, né? De tal maneira que o mesmo sintoma pode repetir-se e aparecer em pessoas diferentes, significando coisas completamente distintas. E agora que você falou isso, também me incomoda estar perto de crianças que estão comendo e se sujam. Ela está dizendo aqui, eu não sei como eu vou lidar com a sexualidade do meu filho. Agora já ficou.
Isso, às vezes, na clínica ajuda, né? Esse senso de mudar a chave. Né? Vamos ler agora pela alimentação, vamos ler pela família, vamos ler pela sexualidade. Porque, às vezes, a gente se fixa demais nisso e daí tudo que o paciente diz, ele só confirma essa hipótese que a gente já tem. Sim. Né? Teria que ter a Rita aqui, dando mais. Dá vontade de ter, porque é muito bom o relato. Muito bom relato, muito simpático, né? Inclusive, o fato dela... O que você diria de uma portuguesa limpinha? É o título que ela se dá. Não, eu que dei esse título. Ah, não. Não. Então, perdão. Esse é da sua cabeça suja que veio esse título. Não, porque, né, eu tenho que dar um título aqui. Aí ela tá com mania de limpeza, eu falei a portuguesa limpinha. Mas por quê? O que você já ia pensar? Não, porque, claro, a associação entre sujeira e sexualidade, assim como entre dinheiro e sujeira, é muito culturalmente estabelecida. Né? E nódoa lembra muito aquela palavra anódino. Anódino, quer dizer, é indiferente. Nódoa, eu acho que vem de nós, que quer dizer doença. Não sei, estou chutando aqui. Porque eu fiquei pensando se nódoa num, sei lá, num ou de nódos, de nó. Né? Um emaranhado de coisas. Sei. Não, aí viajamos aqui, tentamos um lacanês não bem sucedido. Não, isso seria mais assim uma etimologia, né? No fundo, tem a ver. A escuta da gente, ela vai basculando de campo semântico para campo semântico, ela às vezes é mais gramatical, como você pega, por exemplo, aumentativos e diminutivos. Às vezes ela vamos dizer assim, atravessada por uma espécie de etimologia retórica, né? Tipo, roupa suja. De onde tirei que roupa suja remete a briga, a gente roupa suja se lava em casa. Na cultura. Essas associações, elas... a estabilidade dessas associações entre sujeira, por exemplo, e sexualidade tem que ver com algumas analogias entre os campos. Né? Por exemplo, a ideia de que você faz a sexualidade longe da vista dos olhos dos outros. Como você faz suas necessidades sujas longe das vistas dos olhos dos outros. Então, uma se gruda na outra porque elas têm gramáticas sociais semelhantes. Né? As duas remetem ao segredo. Né? A gente condena a sujeira como a gente pode condenar a sexualidade. A gente condena aquele que é muito ligado ao dinheiro como a gente condena aquele que se deixa levar pela sexualidade. Então, é como se fossem assim, esquemas, né? De controle e possessão, que estão ligados com as experiências corporais. Rita, adorei o seu e-mail. Muito bom, muito interessante e a conversa foi muito boa. Obrigada ao Christian, obrigada a Rita. Você quer falar mais? Não, que eu me sinto assim bem vizinho dessa loucura. Olha, ele dando um pouquinho dele no videocast, momento raro. Bom, e se você tem a sua loucurinha e quer mandar pra gente, desculpaotranstorno@bol.com.br e até o próximo programa. Qual?